5 formas eficazes de você lidar com o seu estresse a partir de hoje. Ou seja, não é amanhã, não é depois, não é vou tentar, é a partir de já. E eu tava aqui gravando o programa de emagrecimento natural, leveza em fluxo, e aí um dos temas que eu tava gravando era justamente sobre o estresse. Aí você fala, nossa, você tava gravando um programa de emagrecimento falando sobre o estresse, Van? Sim, é que o programa ele é integrativo, né? Não adianta você tratar só alimentação e hábitos alimentares e não tratar o resto, que tem o efeito sanfona. Então, por causa disso, eu falei, putz, vou gravar um episódio também do podcast sobre esse tema, porque é muito importante a gente pensar em ações que dê para lidar com o estresse cotidiano e ao mesmo tempo que não sejam impossíveis de serem realizadas, não é mesmo? Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mas você já sabe. Primeiro, compartilha esse episódio com a amiga, com o amigo, com a mãe, com quem curte falar sobre saúde natural, para quem quer aprender um pouco mais sobre a Ayurveda e sobre o universo do yoga relacionado com a Ayurveda. Se você tá no YouTube e ainda não tá inscrito no canal, se inscreve no canal. Se você tá no Spotify, segue a Ayurveda Brasil Podcast, ativa as notificações de onde você estiver, vamos pra vinheta e vem cá que eu vou te falar sobre essas 5 formas de como é que se lida com o estresse para amenizar os seus efeitos negativos. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Eu fiz as minhas listinhas hoje. Eu fiz uma listinha de formas comuns, né, que muita gente lida com estresse e que são ineficazes, ou seja, não funcionam. E mesmo assim a gente continua repetindo essas formulazinhas cotidianamente. E eu vou falar sobre essas fórmulas, ou melhor, essas ações primeiro, justamente pra gente, trazer pra consciência se a gente faz alguma delas. E depois eu vou falar as 5 formas da gente lidar com o estresse, ou melhor, as 5 ações para diminuir os efeitos do estresse, os efeitos negativos do estresse no nosso cotidiano, beleza? Então olha só, olha aqui a minha listinha que eu fiz de formas ineficazes de combate, entre aspas, ao estresse. Na verdade não é de combate, é de fuga do estresse, né? Quando a gente busca na comida, a gente fica estressada pra caramba e a gente vai lá e come compulsivamente. Forma ineficaz, não adianta. Quando a gente vai reagir até explodir de raiva, ou de choro, ou de tristeza, ou de alguma emoção tóxica de forma muito elevada, ou seja, a gente se envolve de tal forma que envolve tudo, o corpo, as emoções, os pensamentos, o comportamento e assim por diante. Não vai adiantar nada. Vai ser aquele drama que não vai levar a nada. Vai continuar a situação ou vai piorar a situação. Então, se você faz isso, já anota aí, bora mudar isso aqui. Ignorar o estresse e procurar meios de distração. Ou seja, você ignora aquele fato, aquela coisa que aconteceu e vai, sei lá, para as redes sociais, vai fingir que nada tá acontecendo, vai colocar embaixo do tapete, sabe? Não adianta colocar embaixo do tapete, uma hora explode pior. Reclamar. Ou descontar o estresse em outra pessoa. Também não adianta. Você está se nutrindo de uma energia super negativa. Lembra que pro Ayurveda, aquilo que a gente se nutre, a gente alimenta o corpo. Então, quando a gente se nutre de uma energia negativa, de uma reclamação, de um peso, fica falando isso, né? No yoga sempre a gente aprende, né? Quando a gente faz nossa primeira formação de yoga, a gente já aprende a frase onde a gente coloca o nosso foco, a gente deposita a nossa energia. Ou seja, a gente está depositando, a gente está se desgastando, mandando toda a nossa energia, ficando minada de energia na reclamação e não está resolvendo nada. Não dá, né? Outra possibilidade, eu sou forte, eu aguento tudo. Eu sou forte, eu aguento tudo. Então eu fico quieta, sorrio, finjo que nada tá acontecendo e empurro. Mais uma vez. Em algum momento isso vai pesar, né? Então assim, sempre lembre-se de que a conta chega e a conta chega mesmo. Quando a gente vai empurrando e vai passando, atropelando a gente, né? Costumo dizer, a gente fica se atropelando, uma hora isso tudo vai chegar. Tá aqui tudo guardado aqui dentro e nada resolve, né? E por fim,
também quando a gente gera uma expressão em si mesmo, ou seja, começa aqueles sentimentos ou de culpa, ou de que eu não fiz direito, ou eu sou muito ruim, eu não sou boa nisso realmente, assim por diante. Aqui, eu acho que tem que lidar com a realidade. A primeira é, eu não sou formado o suficiente para fazer isso aqui, então eu vou me formar o suficiente e aí eu vou mandar bem nisso aqui. A segunda é, cara, eu tenho tanta formação, eu já tenho tanta coisa, tanta bagagem sobre isso, será mesmo que eu não sou boa o suficiente? Então, assim, é nem um extremo e nem outra, mas é lidar de verdade com a realidade, tirar um pouco a emoção da sala e pensar aí nisso, vamos lá, bora aqui. Mas, no geral, o que a gente faz? A gente não faz isso, a gente joga mais pressão, joga mais pressão, joga mais pressão em cima de si mesma. Então, essas formas são formas que aparecem sempre, que as pessoas fazem nos meus atendimentos ou nos meus programas de desinflamação e no programa de emagrecimento, e elas não resolvem. Porque se elas resolvessem alguma coisa, se a gente fizesse esse ciclo e se liberasse do estresse, é mentira, a gente só aumenta o estresse e aí sim, a gente tem chance desse estresse se tornar crônico e de resultar então em problemas de saúde pra gente. Agora, beleza, Van? Entendi quais são as ações que não funcionam. Por mais que a gente tenha desculpa no início, que a gente não aceite, porque a gente está acostumada a utilizar essas desculpas, não é, mais uma vez, não é por culpa, é por como a gente foi muitas vezes educada, como a gente aprendeu, como a gente aprende nas mídias por aí, assim por diante. Então toda desconstrução, ela dói um pouco, né? Dói porque a gente tem que sair desse lugar aí de costume. Mas é muito legal quando a gente sai, porque a gente sai e a gente ganha uma fortaleza? Não. A gente descobre a nossa própria fortaleza, que todo mundo tem, você também tem, com certeza. Então bora lá para 5 ações então que são legais para começar a superar esse estresse cotidiano, para que ele não vire crônico. E se ele já é crônico na sua vida, aí que é mais importante então de começar a fazer essas ações. De repente escolhe uma e vai pouco a pouco. Lembra que gradual é melhor do que não fazer nada. Então, se eu vou colocando as coisas gradualmente, eu tô fazendo ações muito contundentes. Daqui a pouco eu tô transformada. Se eu não faço nada, eu já sei onde eu vou ficar no mesmo lugar, beleza? Então, a primeira coisa, sempre digo e vou continuar repetindo, trazer para consciência o que está acontecendo. Então, se eu repetidamente, por exemplo, vamos supor que eu tenho acessos de raiva constante em determinadas situações. Eu já sei disso. Agora, qual é esse gatilho que provoca essa raiva? Ou quais são esses gatilhos? Traz ele para consciência. Começa a observar. Ser observadora de si mesma, sem se envolver com as emoções. Você vai se observar todo dia. Não importa se demora uma semana, um mês, não importa. Se observa. O que aconteceu? Sei lá, explodi hoje. Ao invés de ficar me colocando todo o sentimento de culpa, depois da explosão, de ai, que cagada que eu fiz, aquela coisa toda, você vai falar assim, tá, onde foi que eu perdi o controle? Onde foi que eu explodi? Em que momento? E por que me causou isso? Ah, foi fulana que não sei o que. Não, para. Esquece fulana. Sempre tá dentro da gente. Então, o gatilho tá aqui dentro. Qual o gatilho que acionou e por que acionou? Então, isso é trazer para consciência. Quando você vai trazendo isso para consciência, fica mais fácil depois de você ir percebendo esse mecanismo. É bem interessante. Segunda coisa é conhecer e monitorar a si mesmo, suas emoções, os seus sentimentos. Quando você faz esse fluxo de trazer para consciências, ao mesmo tempo, você vai aumentar o autoconhecimento. Então, o primeiro e o segundo ponto que eu coloquei aqui, eles estão relacionados. Por quê? Porque quando você se torna observadora de si mesma, você também vai se tornar observadora das suas emoções. Porque esses gatilhos, eles vão estar relacionados com as emoções que você está sentindo seguramente. E aí você vai saber quais são essas emoções. E aí você vai trabalhar isso daí em algum lugar muito importante. Depois a gente fala sobre isso. Terceiro, não sufocar essas emoções. Então olha só, descobri que tem uma emoção muito forte que me provoca a raiva que eu tava sentindo. Então o que eu faço? Sufoco? Não, porque a gente vai piorar isso aí depois. Então, eu sinto, mas eu sinto como observadora. Eu me coloco no lugar de observadora. Qual é essa emoção? Como é que ela é? Que cara que ela tem? E bora lá liberar.
tá? Quarto ponto, desenvolver meios de controlar o que pode ser controlado na sua vida. Opa, então no geral eu falo assim aqui. Você não tem controle de tudo, então libera aquilo que você não tem controle, isso tá bem? Só que agora eu tô dizendo assim, ó, você vai só observar como você vai controlar o que pode ser controlado. Então, por exemplo, eu não posso controlar se a minha colega de trabalho fala coisas que me irritam, mas eu posso controlar a minha irritabilidade. É sério, Van? Eu posso controlar isso? Posso. Vou dar um exemplo. As técnicas de pranayama, que são de respiração, eu até começo com uma técnica bem legal lá no Leveza em Fluxo, justamente para isso, elas são uma ponte direta para as emoções. Uma técnica de pranayama pode me ajudar a controlar a emoção da irritabilidade, por exemplo, saca? Então, eu posso usar técnicas simples no meu cotidiano que ajudam a controlar aquilo que eu posso controlar, que no geral é o que eu sinto, a minha ação, o meu pensamento e o meu comportamento. Isso eu posso controlar. E o da outra pessoa? Eu não posso controlar. Então eu não vou fazer nada. Saca? Ou no máximo eu vou conversar. Se resultar em coisas legais, beleza. Se não resultar, tá bem, o que eu posso fazer? Então começar a lidar com isso assim, de forma real. No geral a gente quer que o outro mude, que a gente fique insistindo, faz isso. E a gente não faz o básico. Bora fazer o básico, gente, vai ser legal. Por fim, insistir em diminuir o estresse com práticas simples que você pode usar no seu cotidiano. Se você faz terapia, perfeito, entendeu? Mas nem todo mundo faz terapia, nem todo mundo quer fazer terapia. Então acho que também tem que ser respeitado o momento de cada pessoa e o que cada pessoa curte. E se você tá aqui é porque você curte cuidados naturais. Então o que eu vou te dizer? Eu vou te indicar a partir de onde eu tô. Quais técnicas são essas? Você pode fazer uma meditação todos os dias, você pode fazer os pranayamas, você pode cuidar de técnica, esse tipo de técnica que você se torna observadora de si mesma. Então assim, ó, vou até falar uma coisa pra você bem legal que tá acontecendo. No programa Leveza em Fluxo, tem a parte toda, né, da alimentação, da rotina diária, de tudo, toda essa parte do emagrecimento. E tem uma parte que eu faço áudios diários, que é para a pessoa construir um novo eu. Esses áudios eu tô deixando disponível aqui no YouTube. São 28 dias de áudio, cada dia é um áudio diferente sobre vários temas. No áudio eu foco, né, eu uso como exemplo o emagrecimento, porque é um áudio feito diretamente para o programa. Mas você pode usar esse áudio mudando. Por exemplo, se você tem a questão da raiva. Então, ao invés de você usar o áudio assim, quando eu falo assim, compulsividade alimentar, tal. Tô dando um exemplo em algum dia, tá? Você pode substituir isso por, quando eu sinto raiva, então tem um gatilho. Então, qual é esse gatilho? Saca? Você utiliza o áudio como base para você também mudar. Então, é um presente que eu deixo para você e principalmente para as minhas amadas que estão no programa Leveza em Fluxo, né? Porque afinal de contas, elas têm o áudio aí para sempre quando elas quiserem acessar. Tá aqui no YouTube público para elas terem sempre, né? Eu vou deixar o link da playlist aqui embaixo. Você escuta um por dia, combinado? Vai escutando, vai fazendo o que é possível. Tem alguns exercícios que vão estar dentro do programa, né? E aí pro programa, é tipo exclusivo, né? Não tem jeito. Mas tem várias coisas que você pode adaptar e pode utilizar. Utilize. Então, ó, esses 5 passos vai diminuir consideravelmente o estresse na sua vida. Mas perceba que nenhum deles é, faz isso e já vai passar. Não é mágica. Você tem que fazer pouco a pouco. Você tem que se arriscar nesse mundo desconhecido que é se libertar do estresse. Se arriscar a não ter medo de errar. Isso é a maior liberdade que existe. Essa é a maior liberação que existe. A gente parar de se justificar, parar de ter raiva quando alguém diz uma coisa que parece que a gente está fazendo errado. Esquece isso. Isso é muito limitante. Supera. É muito bom a sensação de, cara, não deu certo dessa vez, vou fazer de novo, tá tudo bem. É isso, tá bom? Eu espero ter contribuído. Vou deixar o link aqui embaixo para você escutar, né, os áudios. Escuta um áudio por dia, não escuta um monte de seguida, não. Combinado?
Bom, esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar toda terça e quinta, 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!